amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro de nós, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. É um prazer muito grande estar com todos vocês novamente nessa quarta-feira abençoada para darmos continuidade na Palavra de Deus, onde nós somos transformados pelo poder que opera em cima da Palavra de Deus. Jamais abandone a Palavra, porque a Palavra é o nosso porto seguro, é onde nós podemos nos apegar. Apegar a Deus é apegar a Palavra, fazendo o que Ele ordenou, para que bem lhes fosse a nós e aos nossos filhos para sempre. Bem, na última palestra nós estávamos então falando lá em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, sobre então uma dádiva divina muito grande, que é ter um coração novo, um espírito novo, tudo novo, né? E por falar em tudo novo, nessa noite nós vamos falar sobre uma mente nova, né? Nós vamos falar sobre ter a mente de Cristo, que faz parte de um processo de transformação na vida do homem. Na verdade, nós temos que ter o conhecimento na Palavra de Deus, em toda a sua amplitude, conhecer bem as Escrituras, manejar bem, como disse o apóstolo Paulo, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. E assim, desenvolvendo essa habilidade, com certeza nós sempre alcançaremos uma vida melhor, abençoada, poderosa, uma vida transformadora, uma vida que é totalmente diferente do que temos vivido na ignorância, mas a partir do momento que conhecemos a palavra, somos então libertos. Quero te pedir, você que é novo, que talvez esteja vendo a palestra pela primeira vez, que você dê um like e se inscreva no canal, proporcionando assim a divulgação em massa da palavra de Deus. Então, começando aqui, eu quero que vocês me acompanhem comigo. Nós vamos para o Novo Testamento, em uma carta famosa que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que é a carta aos Romanos. Nós vamos então abrir ali no capítulo de número 14, tá? E vamos ler o versículo 17 e 18. São dois versículos, tá? É onde nós começaremos ali a introdução da palestra dessa noite. Então vamos lá. Nós vamos ler então aqui dois versículos, o versículo de número 17 e o 18. Diz assim a carta de Paulo: Porquanto o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 18. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Vamos entender melhor o que o apóstolo Paulo estava dizendo aos romanos, né? Talvez os romanos, eles tinham um costume de banquetear, muita bebida, muita comida, e sempre ali vivendo em torno de farturas e banquetes e tudo mais. E o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, o reino de Deus não é isso aí. Eu quero dizer também, abrir um parênteses aqui, que ele não é que você não precise comer e beber, entenda. Quando ele diz que não é isso, é que ele está dizendo a parte espiritual do reino de Deus. É claro que o alimento faz parte do reino de Deus, mas a dimensão do reino que o apóstolo Paulo está falando aqui agora não é a dimensão material, ele está falando na dimensão espiritual. Ele diz algo muito importante. Ele diz assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como que um reino de Deus tem um tripé com 3 itens tão preciosos? Como que isso funciona? Por que o apóstolo Paulo disse isso? Ele disse, olha pessoal, não é nada disso, não é nada desse negócio aí de comida, bebida, banquete e essa coisa arada toda que vocês estão vivendo. Não é bem isso aí. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em primeiro lugar, quando
existe justiça, você proporciona um equilíbrio, tá? Um equilíbrio social. Por quê? Porque onde existem pessoas justas, ninguém invade o limite do próximo. Ninguém tem prazer em prejudicar o próximo. Por quê? Porque ele respeita os seus limites, os limites do seu próximo. Então, ele não vai fraudar ninguém nos negócios, por quê? Porque ele tem o senso de justiça latente, gritante dentro dele. Ele não vai querer difamar ninguém, porque não é justo difamar as pessoas. Ele vai respeitar. Ele não vai querer falar mal das outras pessoas. Ele não vai querer invadir a privacidade de outras pessoas. Ele não vai querer causar contenda, porque isso está fora da justiça. Não vai cometer roubos, não vai cometer furtos, homicídios, não vai cometer nenhum dos crimes. Por quê? Porque a justiça está dentro dele. E aonde existe a justiça, não existe fraude, não existe invasão, não existe transtorno, porque tudo está em equilíbrio. E depois ele disse da justiça, ele disse a palavra paz. Porque aonde há paz, há harmonia, também há equilíbrio, há tranquilidade. As pessoas estão tranquilas, amáveis, dóceis, não existem discussões, não existem gritarias, não existem agressividades, porque tudo está em paz. Percebe que a justiça e a paz, elas estão de mãos dadas, estão atreladas. Por quê? Porque elas fazem parte de um reino em equilíbrio. E depois ele fala assim, também é preciso alegria no Espírito Santo. Quando ele diz alegria no Espírito Santo, talvez você ficou pensando, mas o que alegria tem a ver com o reino de Deus? Porque o reino de Deus é um reino que ele trabalha interligado. Ele trabalha de forma congregacional, ou seja, são congregações, são grupos de pessoas. E quando uma pessoa está triste, ela está abatida, derrotada, está para baixo, o que acontece? Isso é passado para os outros também. Então, quando uma pessoa não é alegre, não gosta de ser alegre, ela é uma pessoa rancorosa, uma expressão carregada, ela então tira a harmonia do grupo. Você já viu aquela pessoa que de repente ela chega, aí todo mundo murcha, tudo fica ruim. Então, é necessário alegria, porque quando chega uma pessoa alegre no Espírito Santo, ela contagia todo mundo com aquela alegria, com aquela luz, com aquele brilho, as pessoas ficam felizes. Por isso, no nosso corpo, existem os neurônios espelho. O que eles fazem? Eles absorvem informação, seja em forma de expressão, em palavras das outras pessoas, para receberem em si o sentimento da outra. Então, por exemplo, eu vou mais além. Quando você vai no cinema, aí tem uma cena lá que o mocinho está morrendo. Aí todo mundo fica triste. Por quê? Porque absorve aquela informação, então o neurônio espelho passa a sensação e a pessoa passa a ter o sentimento de tristeza, que é o quê? Mediante aquilo que ele está vendo. E aquilo é somente um filme, é uma ficção. Agora imagina na realidade, toda hora você convivendo com uma pessoa carrancuda, uma pessoa para baixo. Então você, em determinado momento, se pega ali absorvendo aquela coisa ruim. Então, aonde há alegria, há o contágio para todos os membros daquela comunidade. Então, quando nós somos alegres, nós passamos mais alegria, mais felicidade, e aquilo vai contaminando todo mundo com essa bênção maravilhosa
que é a alegria. Então, o reino de Deus, ele trabalha com justiça, que faz parte do equilíbrio, a paz e a alegria no Espírito Santo. Então nós temos o compromisso de sermos alegres. E outro detalhe, uma pessoa alegre, pelo seu estado de consciência, ele altera outros estados de consciência das pessoas que convivem com ele. Então uma pessoa alegre, ela contagia as outras pessoas. E nós somos o quê? O que diz a palavra? Nós somos a luz do mundo. Então por isso que nós precisamos dessa transformação de Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Nós precisamos receber coração novo. Nós precisamos receber um espírito novo e sermos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque aí nós teremos poder para termos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como que nós vamos ter alegria no Espírito Santo se nós não temos o Espírito Santo dentro de nós? É necessário então que você creia, que você troque palavras de carinho, de amor, tá? Com Deus, com o Espírito Santo. Fale com Ele: eu te amo, eu te quero muito, eu quero viver abraçado com o Senhor. E quando você se mistura com o Espírito Santo, a alegria que existe nele é eterna, passa para você. E você fica cheio de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Então, se você não tem o Espírito Santo, conforme disse lá em Ezequiel, você não vai ter como viver esses 3 itens que formam o tripé, a base do reino de Deus. Como que você vai ter essas coisas sem o Espírito de Deus? Quem vai gerar? Quem vai criar isto dentro de nós? Nós não criamos nada desligados da videira verdadeira. Porque quando nós estamos conectados, o poder de criação está em nós. Aí nós somos co-participantes da natureza divina. Mas se nós não estamos ligados na videira verdadeira, nós não temos a participação da natureza divina. Nós não temos poder de nós mesmos, porque nós somos sustentados, a existência, por aquele que vive pelo poder da sua palavra, conforme diz o autor de Hebreus, que Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, se eu estou aqui falando, estou sendo sustentado. É uma constante. Se ele parar de emitir uma fala em meu favor, em favor da minha existência, eu desapareço, eu não existo mais. Só que como ele tem um compromisso, ele diz que uma vez que nós somos criados, jamais seremos extintos. Ainda que as pessoas não sejam salvas, elas não vão deixar de existir. Ainda que elas estejam no inferno, não vão deixar de existir. Vão continuar existindo. Então, nós somos sustentados pela a palavra de Deus. Mas nós temos o livre-arbítrio, o poder da decisão. Então, se nós decidirmos ter o Espírito Santo e convivermos com Ele, criarmos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, trocar palavras com Ele, escutar a sua voz, começar a se relacionar, fala palavras de carinho, de amor, agrade o Espírito Santo. Nós temos capacidade de agradar o cônjuge, de agradar o filho ou a filha, de agradar um irmão, um parente, um pai, a mãe. Por que a gente não desenvolve essa mesma habilidade para agradar o Espírito Santo de Deus? E quando nós fazemos isso, vai começando a existir um relacionamento entre nós e o Espírito Santo. E a nossa vida, ela vai sendo cada vez mais e mais transformada. Continuando aqui, eu quero que vocês também abram comigo aqui na Palavra de Deus. Vamos lá, aqui nas Escrituras. Nós vamos falar então um pouco sobre a mente de Cristo, como que funciona essa mente tão poderosa, o que Ele tem para nós. Nós precisamos entender melhor,
né? Quanto mais nós entendermos, melhor nós viveremos. Então vamos lá, continuando dentro desse contexto da mente de Cristo, eu quero que vocês abram no livro de Gênesis, no capítulo de número 11, no versículo de número 6. Então vamos lá, Gênesis 11, versículo de número 6. Prestem bastante atenção. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. O que Deus está dizendo aqui? Que assunto é esse que Deus está tratando nesse versículo? Claro que nós temos sempre que analisarmos o contexto, né? O contexto aqui é a Torre de Babel. Então todos falavam a mesma língua e estavam determinados em construir aquela torre. Um propósito que não era da vontade de Deus. Mas o que eu quero mostrar aqui é exatamente o poder que tem a coletividade. Nós não estávamos falando que Deus ele trabalha de forma congregacional, com agrupamento de pessoas, e que nós precisamos, cada um tem que ter dentro de si paz, ou melhor dizendo, começando justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para que isso passe poder para todos e que todos sejam iluminados com os 3 princípios poderosos do Reino de Deus. Eu não falei ali atrás, então preste bastante atenção. Ele estava dizendo aqui que todos tinham a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. O que ele está dizendo? O povo estava reunido no propósito que não era dele. Mas por estarem reunidos, o poder que foi dado ao homem seria manifesto pela coletividade, pela quantidade de pessoas desejando e trabalhando em prol de um fim, de um objetivo definido. Então, Deus está dizendo algo, mais um segredo para a liberação de poder, onde nós poderemos alcançar muitas coisas que quisermos, pelo poder da coletividade. Esse é o segredo da igreja. É o segredo que as pessoas deixam passar batido. Preferem ficar no mexerico, preferem criar inimizades, preferem se preocupar com toda e qualquer tipo de coisa, desde que não seja a unidade. E o que acontece? A arma poderosa que poderia mudar tudo na vida de cada cristão está encostada, está abandonada. Abandonada enquanto estão focados em outra coisa. E o que eu quero dizer? Que quando as pessoas se reúnem para estarem focadas em coisas que não são de Deus, Deus envia a confusão. Por quê? Porque é da natureza do reino dele. Aquilo que está agrupado, que está unido e não é do seu propósito, as pessoas não se entendem, as pessoas não se comunicam, as pessoas não alcançam objetivos grandiosos porque não estão trabalhando no objetivo correto. O que aconteceu aqui? Ele desceu e disse: desçamos e confundamos esse povo com várias línguas. E as pessoas não entendiam o que as outras falavam e se separaram, para que não utilizassem o poder que foi dado. Então, em Babel, nós temos divisão. Em Babel, nós temos separação. Em Babel, nós temos
desentendimento, porque o propósito não é dele. Mas quando nós unimos no propósito do Espírito Santo, aí nós temos o quê? O Pentecostes. No Pentecostes, se você observar, você vai perceber que haviam pessoas que falavam idiomas diferentes e cada um compreendia o seu próximo. Quando o propósito é de Deus, as pessoas se entendem. Quando o propósito é de Deus, ainda que o idioma seja diferente, haverá a unidade da fé, haverá a compreensão, haverá o amor, porque o propósito é de Deus e o propósito é a palavra. Se nós nos reunirmos em torno da palavra, tudo pode ser mudado. Guarda isso no seu coração. Tudo pode ser mudado, desde que nós nos congreguemos em prol de um objetivo, um fim definido, a palavra. As portas se abrirão, coisas grandiosas acontecerão, porque a palavra não é mentirosa. Todas as coisas que outrora foram escritas para o nosso ensino foram escritas, para que tenhamos a esperança pela consolação das Escrituras, disse Paulo, na mesma carta que ele escreveu aos Romanos. Agora vamos continuar aqui. Eu trouxe aqui uma analogia, um pensamento do filósofo norte-americano Napoleão Hill, que estudou os princípios do sucesso, que estudou por que muitas pessoas são bem-sucedidas. Bem-sucedido não é ter dinheiro, ser só milionário, não. Tá? Tem muito milionário que ele é mal-sucedido, a vida dele é um trapo. Mas ser bem-sucedido é tudo. É saúde, é familiar, é vida social, profissional, em tudo. Né? E ele sempre estudou. E algo que ele testou, porque as coisas de Deus são testáveis. Não fica só no blá blá blá. Elas são testáveis. Presta atenção no que ele diz aqui. Ele diz assim: e se a combinação de dois ou mais elementos e sob as condições certas produz algo internamente diferente dos dois elementos originais, como no caso do H2O, não seria possível então combinar a energia de duas ou mais mentes, sendo o resultado uma espécie de mente composta totalmente diferente das mentes individuais? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: se nós combinarmos o oxigênio com o hidrogênio, são dois gases, eles se transformam na água. Então, o produto foi totalmente diferente dos dois elementos separados. E aqui ele está dizendo a mesma coisa. Se duas mentes combinaram a sua energia, a sua força vital em cima de algo, não pode acontecer algo totalmente diferente de duas mentes separadas? Vamos tentar entender isso melhor. Vamos para o primeiro aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículo de número 16. Então, 1 aos Coríntios 2,16. Aqui está dizendo o mesmo apóstolo Paulo, só que ele escreveu essa carta lá para os Coríntios. Tá? Ele está dizendo assim: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a congregação tem uma supermente, a mente de Deus. Então, cada um separado tem a mente do homem, igual à água. Dois gases separados não matam a sede de ninguém. Ao unirmos, então, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, são coisas diferentes. Ou seja, hidrogênio e oxigênio, somente. Se nós unirmos ali, nós temos a água, completamente diferente dos dois elementos originais. E aqui, se unirmos, então, várias pessoas, teremos, então, a mente de Cristo.
Agora, se estivermos separados, é só a mente do homem. Então o homem sozinho, ele não tem aquela supermente poderosa. Por quê? Porque não estão em unidade coletiva. Então a coletividade traz poder. Então presta atenção. Olha o que Napoleão Hill está dizendo aqui. Você, sem dúvida, já notou como é influenciado pela presença de outras pessoas? Algumas inspiram otimismo e entusiasmo. A simples presença delas parece estimular sua mente para mais ação. E isso não é apenas parece, é verdade. Como é verdade? Você já reparou que a presença de outras pessoas tende a diminuir a vitalidade e deixá-lo deprimido? Tendência que posso assegurar que é muito real. Então veja bem, ele está dizendo aqui, tem pessoas que vêm e te contagiam para cima. Tem pessoas que vêm e te contagiam para baixo. Pessoas que estão com você, fica entusiasmado, você quer fazer, você quer realizar, você quer mudar sua vida, você quer criar coisas novas, você quer tomar iniciativa, você quer fazer um monte de coisas. Tem outras pessoas que te fazem até sentir tristeza. Se você ia fazer alguma coisa, depois que você conversou com ela, você não vai fazer mais. Sabe por quê? Porque a energia que está dentro dela não é a energia vital de Deus, mas é a energia da desgraça, da falência, da tristeza. Ela não está alicerçada no tripé do reino de Deus. Dentro dela não vai existir a justiça, a paz e muito menos a alegria no Espírito Santo. Então essa pessoa, ela é uma pessoa desanimadora, ela é uma pessoa que influencia negativamente. Agora eu quero que você faça um salto e vá agora para o livro de Mateus. E abra comigo lá em Mateus 18, no versículo de número 20. Preste bastante atenção. Uma narrativa muito forte aqui. Veja o que o Messias, o Verbo de Deus, está dizendo. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então veja bem, 2 ou 3. Não tem, separadamente, não tem nada. Mas se estiverem em nome de Cristo, no nome dele, olha que interessante, eu estarei presente. Quem está presente? O próprio Deus. E quando Deus está presente, a mente dele vai dirigir todas as coisas. Vai haver liberação de poder. Então, separadamente, são pessoas. Quando estão unidas, Deus está presente. Muda tudo. Muda tudo. Mas desde que estejam alinhadas no mesmo propósito, no mesmo fim. Não adianta haver a união com propósitos diferentes. Não que cada um não vá buscar o seu objetivo, mas o nosso objetivo na unidade da fé é que todos sejam abençoados alcançando os teus objetivos. Então nós vamos estar unidos em prol uns dos outros. Lembra daquele filme, também foi feito muitos desenhos animados, né? Os Três Mosqueteiros. Eles tinham até um lema. Qual era o lema? Um por todos e todos por um. Eles estavam o quê? Unidos em um só propósito. E continuando aqui, veja o que foi testado por Napoleão Hill na época. Preste bastante atenção. Ele disse assim: quando 2 ou mais pessoas aliam-se em espírito de perfeita harmonia, com o objetivo de alcançar um fim definido, se essa aliança
é fielmente observada por todos que a compõem, ela traz a cada participante um poder sobre-humano, de natureza aparentemente irresistível. O que Napoleão Hill está dizendo? Ele está simplesmente dizendo que aquilo que Jesus falou é verdade. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome, eu estarei presente. Ele disse aqui, se 2 ou mais pessoas aliam-se em espírito de perfeita harmonia. Lembra do tripé do reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo isso proporciona harmonia, tranquilidade, equilíbrio. Se isso acontece com o objetivo de alcançar um fim definido, se essa aliança é fielmente observada por todos que a compõem, então qual é a aliança? A aliança é com o sangue de Jesus. Pela sua morte e pela sua ressurreição, conforme expliquei em outras palestras, se isso está sendo fielmente observado por todos que compõem a mesma aliança, que é o corpo de Cristo, então o que vai acontecer? Ela traz a cada participante um poder sobre-humano, de natureza aparentemente irresistível. Significa que nada vai resistir. Quando você se reúne e você determina juntamente com todos os outros, quando nós saímos para viver as nossas vidas individuais, nós já estamos com aquele poder que foi invocado, que foi totalmente manifesto naquela união, naquele momento de culto a Deus, e aí nós saímos cheios de poder para mudarmos as nossas vidas e as vidas de outras pessoas que Deus colocar nos nossos caminhos. Aqui está o segredo. O problema não é somente se ajuntar, é como se ajuntar. E continua aqui, Marcos 7, versículo de número 9. Veja bem o que Jesus disse. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Veja bem, o que Jesus está dizendo? Jesus estava falando isso para os fariseus. Mas isso serve para todos nós, porque todos nós carregamos coisas que lançaram nas nossas vidas. Lembra que Jesus disse, olha, aquele que amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim? Por quê? Porque se você coloca a sua tradição familiar, ou a tradição social, ou a tradição religiosa acima dos mandamentos de Deus, você está negligenciando. E a humanidade sempre foi assim. Ele está dizendo, olha, você sempre encontra um jeito de negligenciar os mandamentos de Deus com as vossas tradições. Ou seja, coloca as tradições acima da palavra. Quando isso acontece, zero poder. Vira somente um encontro religioso, um encontro social, um bate-papo. Porque fica inerte. Não há aquela liberação de poder que sempre, como aconteceu na igreja primitiva. Aquilo não vai existir por quê? Porque não estão cumprindo a palavra, estão colocando uma estrutura podre no lugar da estrutura rígida, que é a rocha. Lembra que Jesus disse, olha, presta bem atenção, são parábolas conhecidas, são metáforas conhecidas, quantos textos, quantos versículos conhecidos a gente vê, mas aquilo não bate, não desperta. Preste atenção, ele disse, olha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, as tempestades, e aquela casa caiu, e grande foi a ruína. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos e a tempestade, e aquela casa não ruiu. Então, você não pode tirar a estrutura rochosa
e colocar areia. Areia é o quê? Blá blá blá, é tradição, é religião, são coisas que não têm fundamento. Então quando você tira o que tem fundamento e coloca o que não tem, você tirou a estrutura rígida, que é a rocha, e colocou uma estrutura frouxa, uma estrutura que não tem capacidade de sustentação. Então a casa vai cair, ou seja, essa vida vai padecer e não vai vencer, as portas não se abrem, as coisas não acontecem. Por isso que é necessário compreendermos o que está dizendo verdadeiramente as Escrituras, para que estejamos em cima da rocha, que enquanto continuarmos de forma religiosa, estamos construindo a nossa casa na areia. E veja bem, um relato muito importante que eu quero ler para finalizar. Olha só que interessante. Napoleão Hill observou uma família que viveu há muitos anos nos Estados Unidos, e essa família vivia de forma fracassada, aquela coisinha assim sem prosperidade, aquela coisa muito fraca, e sempre passando as tradições. Olha que interessante, você vai observar isso agora na realidade. Olha que interessante, como é possível quebrar as tradições, tá? Até em outras áreas, tá? Áreas profissionais, acadêmicas e muitas outras, mas prestem bastante atenção. Olha só, tenho em mente uma família que por mais de 6 gerações viveu na região montanhosa de Kentucky. Cada geração dessa família veio e foi embora sem melhoria visível de natureza mental. O que ele quis dizer? Eles vinham, mais 6 gerações, vinham daquele jeitinho, morria, nascia outro, continuava do mesmo jeitinho, morria, nascia outro, e assim foi sucessivamente as gerações. 6 gerações, sem nenhuma transformação mental. Nada, todo mundo meio que fracassado, aquela coisa encroada, aquela coisa que não cresce, né? Aí veja bem, uma após outra seguiu os passos dos antepassados. Viviam em uma lavoura, e no que diz respeito ou interessava, o universo consistia de um pequeno condado conhecido como Letcher Country. Casavam-se estritamente no próprio ambiente e comunidade. Preste bastante atenção. Eu até coloquei uma frase aqui no meio do texto dele, do pensamento. Se você quer ser alguém na vida, quebre as tradições limitantes, ainda que sejam de familiares. Tá? Mas vamos continuar. Então eles se casavam ali naquela comunidade, tudo entre eles mesmos, né? Então era uma comunidade de pessoas com aquele mesmo padrãozinho mental. Aí, finalmente, um dos membros da família desviou-se do rebanho, por assim dizer, e se casou com uma mulher muito instruída e culta, do estado vizinho da Virgínia. Essa mulher era daquelas pessoas sonhadoras, que sabia que o universo estendia-se além da fronteira de Letcher Country e abrangia pelo menos o conjunto dos estados do sul. Ela tinha ouvido falar de química, botânica, biologia, patologia, psicologia e muitos outros assuntos importantes no campo da educação. Quando seus filhos chegaram à idade de entender tais assuntos, ela falou a respeito, e eles, por sua vez, começaram a mostrar um grande interesse. Um dos filhos tornou-se presidente de uma grande instituição de ensino, onde a maioria desses assuntos e muitos outros de igual importância são ensinados. O outro é um advogado proeminente e o outro é um médico bem-sucedido. O marido, graças à influência da mente da esposa, é um cirurgião dentista conhecido e o primeiro da família em 6 gerações a romper com as tradições confinantes. Veja bem, enquanto esse homem não encontrou a sua esposa com a mente iluminada, com a mente renovada, e ela o iluminou, lembra que eu falei que nós temos que carregar dentro de nós o Espírito Santo para termos o quê?
justiça, paz e alegria no Espírito Santo, poder iluminar as outras pessoas. Enquanto ele não encontrou com essa mulher, a vida dele era uma vida confinada e fadada ao fracasso. Aquela vidinha ali de lavoura, aquela coisinha encroada. Mas quando ele conheceu e ele absorveu isso que nós estamos tratando aqui nessa noite, ele se tornou uma pessoa iluminada, se tornou uma pessoa conhecida. A sua esposa era conhecida, um dos filhos era advogado. Então eles cresceram, aquelas crenças confinantes foram quebradas, portas se abriram e grandes coisas aconteceram. Isso no ramo profissional. Mas nós que somos do reino de Deus, todas as áreas das nossas vidas serão transformadas. Quando nós nos reunimos com o espírito de harmonia, respeitarmos as cláusulas da aliança de Deus, e nós então invocaremos o nosso Deus, e Ele estará presente, porque Ele prometeu, então nós alcançaremos a mente de Cristo e teremos um poder sobre-humano, e esse poder permitirá que portas se abram e que as nossas vidas sejam totalmente transformadas. Essa é a mensagem que Deus trouxe para nós essa noite, completando a outra que eu falei na semana retrasada, e eu quero que você guarde no seu coração. Estude tudo que foi falado nessa palestra, porque não é palavra minha, não, isso não é um assunto meu particular, isso é a palavra de Deus. Eu não tenho autoria, direitos autorais em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi dada a todos. Aproveite, abrace, leia calmamente, ou então assista novamente e veja tudo que foi falado, tudo que está escrito, guarde no seu coração. Comece a praticar. Todos vocês, quando se unirem, se unam em prol de um objetivo definido. Determine todas as bênçãos que todos querem alcançar. Vocês têm que dizer dentro de si mesmo: todos nós estamos aqui e já somos abençoados, conforme Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está aí o recado, está aí a mensagem. Deixo aqui agora um grande abraço, que Deus abençoe, que vocês todos tenham muito mais que uma semana de vitória, tenham uma vida de vitória. E espero encontrá-los na outra quarta-feira, sem ser a próxima, a outra. Estaremos juntos novamente. Que Deus te abençoe poderosamente.